A transição para o primeiro ciclo é um momento importante na vida da criança e da família, que pode ser vivido com maior ou menor stress e que vem sendo preparado já desde a educação pré-escolar. A boa adaptação da criança a esta nova etapa decorre da capacidade que os adultos têm para compreender e para respeitar os seus ritmos e as suas necessidades, que vão ser necessariamente variáveis, porque não há uma criança igual à outra. Algumas crianças mostram-se muito interessadas em antecipar a ida para o primeiro ciclo, fazem perguntas, expressam entusiasmo e imaginam como vai ser quando mudarem de escola, enquanto que outras evitam o assunto, podem até expressar insegurança ou preocupação face a esta mudança. Atenção! Ambas as reações são naturais e podem evoluir ou variar no tempo. Se o seu filho ou a sua filha frequenta ou vai transitar para o primeiro ciclo, há 3 ideias-chave que deve ter presentes. Em primeiro lugar, que a preocupação ou o stress persistente é um obstáculo à aprendizagem. Concentre-se em tranquilizar e confortar o seu filho, a sua filha, não force assuntos indesejados que aumentem a sua ansiedade. Aceite situações em que a criança manifesta maior dependência, pedindo ajuda para desempenhar tarefas que já realizava sozinha, como, por exemplo, tomar banho ou adormecer à noite. Crie um espaço para que a criança possa expressar as suas emoções, converse com ela e mostre-lhe que compreende aquilo que ela está a sentir. Apoie a criança na resolução de problemas, apontando-lhe alternativas, mas dando-lhe espaço e protagonismo para decidir como vai resolver determinada situação. Em segundo lugar, tenha em consideração que, exceto em situações em que há perturbações específicas da aprendizagem, aprender a ler, a escrever e a fazer contas é uma consequência natural de um conjunto de outras aprendizagens que a criança faz ao longo do primeiro e do segundo ano do primeiro ciclo. A criança aprende a aprender em grupo, amadurece a sua capacidade para prestar atenção, para memorizar, para compreender e interpretar, para gerir as suas emoções, para comunicar e negociar pontos de vista, torna-se progressivamente mais autónoma, responsável pelos seus materiais, pela gestão do seu tempo, pelo seu autocuidado e pelas relações com os seus pares, competências fundamentais que desenvolvem na criança a confiança para utilizar os números e as letras, para descodificar o mundo, para compreender e para se fazer compreender. Em terceiro lugar, saiba que é sobretudo o foco na qualidade das interações que mais favorece a aprendizagem. Deve cuidar-se e preservar-se as interações com as outras crianças da turma, que são parceiros de aprendizagem, e também a interação entre a criança e o seu professor ou a sua professora. Confie na figura do professor. Em casa, não entre em batalhas por causa do português e da matemática. O papel dos pais não deve ser confundido com o papel do professor. Sempre que, estando em casa, a criança se oponha persistentemente a fazer determinadas tarefas relacionadas com a escola, converse com o professor para encontrarem juntos uma forma de apoiar a criança que preserve as relações na família. E ainda outro aspecto fundamental: não exponha deliberadamente as fragilidades do seu filho ou da sua filha perante os colegas e evite também fazer comparações entre as crianças. Deixamos-lhe agora 7 sugestões para apoiar a aprendizagem da sua criança a partir de casa. Deixe que ela influencie o horário e decida a ordem de realização das atividades que deve realizar. Verifique a realização das tarefas e, no caso da criança não ter cumprido com o que estabeleceu, tente perceber os seus motivos. Seja flexível e ofereça apoio e alternativas. Por exemplo, ofereça-se para ajudar na realização das tarefas ou ofereça a possibilidade da criança fazê-las autonomamente numa outra altura. Estabeleça o hábito de conversar com a criança sobre o dia-a-dia na escola, sobre aquilo que ela está a aprender, sobre o que gostou mais e sobre o que gostou menos, sobre os desafios que teve e sobre como os superou. Mostre que tem expectativas positivas sobre o comportamento da criança, que espera que ela realize as tarefas a que se propõe e que seja capaz de cooperar. Valorize os seus esforços e ajude a encarar o erro como uma oportunidade de aprendizagem.
No diálogo com a criança, esteja disponível para escutar e para dar feedback. Incentive-a a fazer perguntas no pressuposto de que não há perguntas erradas e de que podem, em conjunto, descobrir as respostas. Estimule os interesses da criança, por exemplo, pesquisando com ela em fontes escritas e através da internet, temas que lhe despertem curiosidade. Aproveite os momentos da rotina familiar para apoiar a aprendizagem da criança. A cozinha pode ser um verdadeiro laboratório de experiências que integra saberes de várias áreas, do português e da matemática ao estudo do meio e às artes. Pode pedir à criança ajuda para ler os rótulos das embalagens e para preparar a receita de um bolo, colaborando nas medições dos ingredientes e na confecção propriamente dita, e pode ainda conversar sobre a origem dos ingredientes, sobre a sua natureza e o seu valor nutricional. Leia histórias, lenga-lengas e trava-línguas, explore as artes plásticas, a música, a dança e o teatro. São atividades que vão ajudá-la a compreender e a dominar o universo da leitura e da escrita e também das linguagens artísticas. Se atrever a experimentar regularmente estas sugestões e se metade das vezes se sentir bem-sucedido, celebre, está no bom caminho. A aprendizagem das crianças acompanha a aprendizagem dos adultos, que também se faz a cada dia.